A intoxicação por metanol está sendo um dos casos mais falados no mundo da bebida hoje no Brasil. Eu sei que a maioria provém de falsificação, mas a gente não pode deixar de falar do caso dos alambiques ilegais do Brasil. Bom, eu sou a Mayra, eu sou a quarta geração de produtores de cachaça aqui na família Campanari e tudo começou com meu bisavô em 1932. Hoje eu e meu pai, a gente toca o alambique e eu vim trazer um pouco mais dessa visão de pequenos produtores na legalização. Desde que meu bisavô começou a produzir cachaça lá em 1932, já são mais de 90 anos de história. Teve vários momentos em que meu bisavô foi legalizado, meu avô foi legalizado, mas em todos os momentos eles fecharam essa legalização, eles fecharam a firma, fecharam o CNPJ por conta dessa legislação injusta com o pequeno produtor. Hoje em dia já melhorou muito essa legislação, mas ainda tem muito a ser melhorado. Retomando um pouco a história, desde que meu pai começou a produção solo de cachaça, então meu avô faleceu, lá para 1995 meu pai conseguiu montar esse alambiquinho aqui para ele, e ele começou a produzir cachaça. E ele decidiu mudar um pouco o método de produção, então ele decidiu testar aí vários tipos de cana, vários tipos de fermentação, materiais, formatos de alambique. E foram anos de teste, mas não foram anos de teste sozinho. Em 2001 foi quando o Brasil ele ganhou o reconhecimento de denominação de origem, ou seja, a cachaça ela só pode ser produzida e chamada de cachaça no Brasil. Se for uma cachaça produzida em Portugal, por exemplo, ela vai ser chamada de aguardente de cana e não pode ser chamada de cachaça. E nisso teve também um investimento em universidades, em pesquisas de universidades em cachaça. E nesse investimento começaram a surgir alguns concursos acadêmicos para produtores de cachaça. Na época, o tema legalização não estava tão em pauta, então nesses concursos podiam participar produtores registrados e produtores não registrados no Ministério da Agricultura, né? E como que eles faziam o controle, o que difere um pouco dos concursos de cachaça de hoje em dia. Na época tinha a parte química do concurso, então tinha análise química e a análise sensorial. Então, todos os produtores passavam pela mesma peneira de análise química e análise sensorial e meu pai começou a se destacar nesses concursos. Os concursos eram promovidos principalmente pela USP de São Carlos e pela Unesp de Araraquara. Eram dois professores que tomavam conta, na época, o professor Douglas e o professor Bosco. E ele começou a ganhar, e ele começou a se destacar nesses concursos e os professores começaram a se interessar pelo nosso método de produção. Então a gente teve um intercâmbio muito legal, porque vinham alunos aqui no Alambique fazer parte de teses, de TCC, mestrado, doutorado, e a gente também conseguia esse conhecimento e conseguia ter acesso a laboratórios e análises para fazer a análise química da nossa cachaça. Mas o problema é que nessa época a gente era ilegal. E por começar a ter esse reconhecimento perante a concursos, a gente foi denunciado no Ministério da Agricultura e a gente começou a pagar uma série de multas por não conseguir se registrar. Na época, meu pai, ele trabalhava sozinho. Eu não trabalhava com ele, inclusive eu tinha, 5, 6 anos de idade. E ele não dava conta de bancar um registro na época sozinho. E meu pai, nesse período, até ele conseguir começar a se legalizar, que foi quando eu entrei no Alambique, ele levou várias multas. Então foram, assim, vários R$1.000 de multas pagos. E assim, foi muito difícil, porque ele fazia o orçamento da legalização, mas ele sabia que ele não tinha dinheiro para legalização. Aí fazia o orçamento e a gente sempre vivia nesse medo de, será que a gente vai ser lacrado? Será que não? E aí, analisando um pouco o cenário de cachaça do Brasil, todo ano o Ministério da Agricultura, ele lança um documento chamado Anuário da Cachaça, que mostra estabelecimentos registrados, total de marca e estatísticas da cachaça no Brasil. E o mais recente foi de 2025 e o de 2005 conta que existem 1.266 alambiques registrados no Ministério da Agricultura, estabelecimentos de produção de cachaça registrados no Ministério da Agricultura. O problema desse dado é que é um número muito inferior, ninguém sabe quantos alambiques realmente existem no Brasil, mas com certeza esse é um número muito inferior da quantidade real de alambiques que existe no Brasil. Para vocês terem uma noção, Monte Alegre do Sul tem 8.000 habitantes e tem 38 alambiques. E aí você expande isso, claro que não na mesma proporção, né? Mas expande isso para o Brasil todo. Com certeza tem muito mais de 1.266 alambiques. E qual que é o problema da maior parte dos pequenos alambiques não serem registrados? Que os pequenos alambiques, eles produzem uma cachaça, às vezes muito boa, de qualidade química,
mas às vezes não tão boa. Então, essa venda, ela acontece sem fiscalização, sem controle de qualidade química, que é o mais importante, às vezes em embalagens completamente impróprias, além do governo não arrecadar impostos sobre grande parte da venda de cachaça no Brasil. E hoje, no mundo da cachaça, existe um movimento muito concreto de não bebam cachaça ilegal. Mas assim, o mundo da cachaça sabe isso, mas se a gente expande isso para fora do mundo da cachaça, as pessoas não estão muito preocupadas se o alambique é ilegal, é legal, as pessoas nem sabem como produz cachaça direito, não existe um conhecimento de cachaça para as pessoas se prevenirem. E qual que é a forma que hoje em dia o governo lida com isso? Batendo em alambiques que foram denunciados e lacrando esses alambiques. Mas o contexto histórico de alambiques do Brasil não são empresários que tinham um capital inicial. Aí eles pensaram, o que eu vou fazer com esse capital inicial? Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou colocar numa fabricação de indústria, numa indústria de cachaça. Não, gente, são pequenos produtores de cachaça que estão ali produzindo cachaça no seu alambique de 100, 200 litros, produzindo 50, 100, 200 litros por mês, para sustentar uma família. Às vezes é algo que veio de pai para filho. E você não pode enfiar ali uma legalização que ou você se enquadra numa grande indústria ou você não se enquadra. Ou você opera na ilegalidade. Porque não é o contexto do Brasil. Os produtores, inclusive a gente, não tinha esse dinheiro para legalizar no início. O pequeno produtor informal hoje, não necessariamente ele está na má vontade de legalizar. Claro que tem alguns que estão na má vontade de legalizar, sempre existe. Mas eu mesmo recebo várias mensagens de pequenos produtores querendo se legalizar, mas não tendo os recursos para isso. Então, é algo que o pequeno produtor não tem o dinheiro, nem para dar o início na legalização, nem para manter a legalização, porque ele não tem essa vazão de venda. Trazendo isso para minha experiência, eu vim aqui passar a minha experiência, tá? A legalização aqui do alambique, eu peguei para fazer, começamos em 2018, foram aí 2 anos e meio de papelada. Então, começa na Jusesp, com o CNPJ, aí também tem a licença do IBAMA, aí tem a CETESB, que é realmente o pior órgão, assim, porque a CETESB, às vezes, emitia boletos de, tipo, R$3.000 para ser pago em 2 dias. R$3.000 é muita coisa para um pequeno produtor. E daí tem o Ministério da Agricultura, e daí tem a Receita Federal, fora de várias outras burocraciazinhas aí no meio. E fora de todos os profissionais que a gente tem que contratar para fazer esse processo. Então, é um processo, assim, caríssimo, só de papelada. Fora a estrutura que o fiscal demanda, que é uma estrutura voltada com visão para a grande indústria, não uma estrutura de pequeno produtor. Então, a gente precisa obedecer várias regras que não cabem na pequena produção. Eu não estou falando de pequena produção ser uma produção relaxada. Eu estou falando que os alambiques, eles têm várias variações e não se considera essas variações na legislação. E aí tem outro ponto crucial que é: durante a legalização, você precisa parar de produzir. Aqui, o fiscal veio, ele pegou as cachaças, pegou várias garrafas aleatórias, pegou de barril, enfim, e fez análise química. Ele constatou que a análise química estava completamente dentro dos padrões, inclusive os limites estavam muito abaixo do que estabelecido pela lei. E mesmo assim, a gente não poderia, teoricamente, vender e produzir no período de legalização. Mas assim, a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, a gente estava sem dinheiro porque a gente vive do turismo e na pandemia o turismo zerou, não tinha esse negócio de internet ainda. E a gente estava gastando muito dinheiro em legalização e construção, porque a gente teve que construir, porque o fiscal chegou aqui e pediu para a gente derrubar o que a gente tinha e refazer tudo de novo. Então, assim, o processo de registro para a gente que não tinha conhecimento, eu era muito jovem, eu peguei para fazer um processo que demandava dinheiro, tempo, conhecimento com 25 anos de idade. Então, eu lembro de receber orçamento para legalizar a CETESB e chorar sentada no chão da faculdade. Então, foi um processo árduo, foi um processo difícil, e quando a gente conseguiu o registro, a gente percebeu que a gente não ia dar conta nem de pagar os empréstimos. Então, a gente se desesperou porque a gente estava muito negativo no banco, e a gente só existe até hoje por causa da internet, porque eu consegui visibilidade e não estou rica, eu estou vivendo para pagar os empréstimos até 2030, eu quero muito terminar de pagar antes de 2030, mas essa é a realidade do pequeno produtor no Brasil. E aí, claro que vai ter a galera que fala, mas a cachaça ela caiu para o Simples Nacional, então de um determinado faturamento até um determinado faturamento você paga
4,5%, acho, de imposto sobre a venda. Mas, gente, não é só imposto sobre a venda. A gente tem imposto sobre a venda, mas a gente tem que pagar responsável técnico, a gente tem que pagar contador, isso todo mês. A gente tem que pagar imposto sobre compra de garrafa, imposto sobre compra de tampa, imposto sobre compra de rótulo, imposto sobre compra de lacre, imposto sobre compra de barril, imposto. São todos os encargos que vêm junto, não só o imposto sobre a venda, que na verdade é o menos pior deles. E quando meu pai decidiu que ia fechar o Alambique, eu fiquei desesperada. Eu morava em Campinas, eu tinha uma vida confortável, eu fiquei desesperada e eu pensei, 100 anos de tradição quase, como que vai fechar o Alambique depois para recuperar tudo isso aqui? Vai ser quase impossível. Então eu voltei para a cidade aqui, para Monte Alegre do Sul, e eu comecei a trabalhar no Alambique completamente sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu lembro que a gente foi no posto de gasolina colocar gasolina no carro, ficou R$240, a gente não tinha dinheiro no negativo do banco para colocar R$240 de gasolina, e quem conhece a gente sabe que a nossa cachaça é uma cachaça conhecida. Então eu me mudei para a roça com a ideia de conseguir pelo menos zerar a conta do Alambique em até um ano. Eu me mudei em novembro de 2023, eu consegui zerar a conta do Alambique renegociando negativo, renegociando dívida, renegociando tudo em agosto de 2024, mas mesmo assim a gente ainda passa vários apertos, mas agora a gente consegue pagar as contas e não fica recebendo ligação do banco cobrando o tempo todo. Depois de legalizado, a gente pensa que a gente vai ter paz, a gente vai conseguir vender para mercado e tudo mais, mas na verdade é que o mercado ele já está dominado por grandes marcas. É muito difícil um pequeno produtor entrar no mercado. Então, por exemplo, eu que tenho uma visibilidade grande na internet, eu não consegui entrar no mercado. Minha cachaça não está em bares, não está em restaurantes, não está em empórios, não está em nada. Eu vendo só para consumidor final, basicamente, hoje, salvo 2, 3, 4 restaurantes que servem nossa cachaça. Mas o mercado ele está dominado por grandes indústrias e grandes marcas. Fora que a não padronização do artesanal, né, o chamado artesanal, que não existe cachaça artesanal pelo governo, isso é outro ponto que a gente precisa falar, é muito ruim para o mercado. Então, por exemplo, aqui a gente produz licores. Aqui a gente produz licores que vêm ou da própria fruta ou partes da fruta. Então, por exemplo, o figo. A folha do figo, que é o que faz o licor do figo, dá uma vez por ano no final do ano. A gente produz de um pé que a gente tem aqui no quintal. A gente faz uma quantia. Acabou. Isso não tem uma continuidade de mercado. Então, é muito difícil entrar no mercado com pequenas produções. E sempre tem a questão da fiscalização no Brasil. A fiscalização no Brasil ela é muito mais punitiva do que educativa. Claro que tem algumas coisas que precisa de punição. Então, por exemplo, sujeira na produção. Punição, claro, na hora. Análise química desregulada no quesito de metanol, no quesito de carbamato de etila, no quesito de cobre, contaminantes reais para a saúde. Claro, multa e parar a produção, encontrar o problema de produção, não estou falando disso. Mas eu estou falando de coisinhas básicas, de nomenclatura e tudo mais, que o fiscal ele poderia sim ir no Alambique e falar, vamos arrumar isso, dar uma notificação e não já dar uma multa, por exemplo. Então a fiscalização também ela é muito rígida. Ela quer que você fique de olho nas leis que mudam toda hora, principalmente lei de nomenclatura. Mas agora, um pequeno produtor que corta cana, que muitas vezes, meu pai, por exemplo, ele não olha no computador, ele não tem um computador. Você quer que um pequeno produtor desses fique lendo a lei 24 horas por dia, fique atualizando a lei toda semana? Não vai acontecer, né, gente? Ou você quer que esse pequeno produtor que não tem dinheiro nem para fazer o registro contrate um advogado para ficar acompanhando as leis da cachaça? Vocês entendem o problema? E aí o que acontece é que todo esse cenário, ele corrobora para um funil de ou você é uma grande indústria ou você é ilegal. Então os pequenos produtores não têm espaço no mercado e não têm espaço na legalização. E aí a minha crítica vai continuar assim? Porque se for continuar assim, qual que é a saída do Brasil? Perder uma cultura de pequenas produções de cachaça que nem são reconhecidas como artesanal pelo governo. Por quê? Porque tem um engenho que moe cana ou porque tem um alambique que destila. Quem vem aqui consegue ver claramente que a gente não é uma grande indústria e que o nosso processo não é industrial. Mas a gente paga o imposto de produto industrializado. Então o Brasil vai perder essa tradição que é tão rica e que é tão a nossa cara de pequena produção, só porque a legislação não consegue encontrar um meio termo para
tantos milhares de produtores de cachaça que existem ilegais aí no Brasil? E a gente vai cair sempre nesse negócio da grande produção, da produção em massa, assim como aconteceu na agricultura, que a gente perdeu as espécies de milho que, por exemplo, a gente usa aqui para fermentação, que são espécies de milho crioula, que a gente perdeu espécie de feijão, que a gente perdeu espécie de abóbora, que a gente perdeu espécie de tudo que a gente plantava no Brasil para focar na grande produção, na monocultura, na produção em massa. E aí esse debate em torno do metanol que está acontecendo, ele é legítimo e a falsificação ela é crime. Você produzir algo que está fora do controle químico de qualidade, que está prejudicando a saúde das pessoas, é crime sim, mas penaliza duplamente o pequeno produtor. Porque é um universo de pequenos produtores que não são criminosos, eles só não conseguem atravessar esse muro da legalização. E eu não tô aqui apoiando produção ilegal de cachaça, tá? Eu só tô pondo uma visão de uma produtora de cachaça que já foi ilegal, conhece essa parte da ilegalidade, já passou por todas e passa por todas as dificuldades da legalização ainda, porque foram dívidas gigantescas que a gente fez, que a gente soa para pagar. E é por isso que não basta só criminalizar o pequeno produtor, apontar o dedo e falar você é clandestino, você precisa legalizar, porque a gente precisa realmente encontrar soluções práticas para conseguir fazer com que esse pequeno produtor se formalize, esse pequeno produtor de boa vontade. O resto sim tem que fechar, porque isso vai ajudar a manter vivo um patrimônio cultural do Brasil, senão também vai morrer, vai virar tudo grande indústria e vai acontecer como tudo acontece, entendeu? Então basicamente é isso, esse foi o vídeo de abertura do canal, foi um tema pesado, mas eu vou trazer vídeos mais leves, então harmonização de cachaça, história da cachaça, licores e tudo mais, então não esquece de se inscrever aí no canal para me acompanhar.